Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos estudar hoje a segunda carta, é a carta que foi dirigida à igreja em Esmirna. Já estudamos a princípio a primeira carta, que foi a carta dirigida à igreja em Éfeso. Eu lhes disse que vamos estudar todo o livro do Apocalipse, até o último capítulo, capítulo 22. Vamos examinar versículos aqui com extrema profundidade para o teu crescimento espiritual. Abra sua Bíblia e vamos ler os versículos 8 a 11. Hoje chegamos à 13ª parte, dia 8 de julho de 2012, 20 horas e 4 minutos. Diz assim a palavra do Senhor: carta dirigida à igreja em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8. O tema do nosso estudo é o livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. No culto passado, nós estudamos aqui a primeira das cartas, a carta que foi dirigida à igreja em Éfeso. E eu tenho lhes dito aqui, meus irmãos, que nada se torna mais urgente do que estudarmos em profundidade este livro. Por quê? Porque é um dos livros mais temidos pelo povo evangélico. O povo evangélico sente pavor do livro do Apocalipse. Há pessoas com 20 anos dentro de uma igreja evangélica que nunca se atreveram a abrir o livro do Apocalipse, porque acreditam que o dragão realmente é um dragão e que esse dragão virá, vai devorar pessoas. Então eles, por não terem o conhecimento de toda a simbologia do livro do Apocalipse, eles vivem simplesmente atemorizados. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A melhor coisa que existe é quando você conhece a palavra, quando você tem entendimento das Escrituras. Amado, a Bíblia não é para você simplesmente carregá-la, não é para você deixar aberta na sua estante no Salmo 91 e todo dia você passar como um ato de idolatria. Oh, aqui está aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente. Não, de jeito nenhum. A Bíblia é para ser lida, é para ser estudada, é para ser compreendida. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então hoje, com a graça de Deus, vamos estudar esta segunda carta, a carta que foi dirigida à igreja em Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra. Também pode significar amargura, mirra ou amargura. Amados, Esmirna era uma cidade tão fortemente dominada pelo culto ao imperador romano, que todo cidadão, sem exceção, tinha obrigação de reverenciar e queimar incenso voluntariamente a César. A consequência imediata por se deixar de cumprir esse mandamento, ou seja, de cultuar a César, Jair, nada mais era do que a morte. Esmirna era uma igreja perseguida. Hoje a igreja, pastor Francisco, não é perseguida. Os irmãos se reuniam nas catacumbas, mas não deixavam de cultuar a Deus. Em meio a ameaças de Nero e de tantos outros, vocês são cristãos, lança-os no Coliseu, que até hoje está lá em Roma. Lança-os, mata-os. Vocês negam a Cristo? Não. E eles entravam naquele Coliseu, lá naquela arena, aquela multidão eufórica pedindo a morte. Vocês pensam que eles entravam como os crentes de hoje? Murmuradores? Eles entravam cantando em meio à morte. Eles cantavam louvores a Deus, ao ponto de Nero mandar olhar depois, e quando os soldados iriam olhar, todos morreram sorrindo.
Isto é convicção, isto é fé. Eles não murmuravam. Em meio a toda a tribulação, eles confiavam na vida eterna, confiavam as suas almas em Cristo. Séculos atrás também, a Inquisição matou muitos irmãos por causa da doutrina da justificação pela fé. Você crê nesta doutrina? Cremos. Fogueira, eu vou. Você sabe que uma pessoa ser queimada viva, mas não negava a fé em Cristo, não negava crer nesta doutrina da justificação pela fé. A igreja romana dizia, justificare do latim quer dizer você se torna justo. O grego diz dikaio, quer dizer Deus te declara justo. E essas pessoas iam para a fogueira, amarradas, atadas em cordas, e morriam queimando, e todo mundo vendo e sorrindo, mas eles não negaram a fé. E hoje nós vemos, meus irmãos, pessoas por tão simples problema, porque o irmão está para baixo, pastor, eu perdi o emprego, porque o irmão está assim, porque uma dor aqui, amado, isso não é nada, terás um corpo novo, terás a vida eterna, Cristo diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é um desemprego para Deus? Fecha-se uma porta, Ele tem poder para abrir uma maior. Então, esta era uma igreja perseguida. Quem era o anjo dessa igreja? Ou seja, quem era o pastor? Fortes referências históricas indicam que era Policarpo. Ele nasceu em 69 depois de Cristo e morreu no ano 159. Interessante que Policarpo foi discípulo pessoal do apóstolo João. Foi o principal pastor da igreja em Esmirna. E durante o seu exílio, na ilha de Patmos, ele estava sempre auxiliando ao seu amado pastor, que era João. Queridos, esse pastor foi martirizado por se recusar a prestar culto a César. Olha que coisa. Preste culto a César, se curve diante deles. Não posso, só adoro a Deus. Vai morrer. Passemos agora, meus irmãos, a analisar o conteúdo dessa carta. Põe os olhos no versículo 8. Diz assim, ao anjo da igreja, o anjo aqui já lhes ensinei nos cultos iniciais, que é o pastor. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve, observe, esteve morto e tornou a viver. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, de todas as 7 cartas, essa dirigida a Esmirna é a mais curta. Jesus se apresenta aqui como o primeiro e o último. Irmãos, Jesus está se apresentando como único, soberano Deus e Senhor. É porque é importante que venhamos a falar um pouco sobre este ponto aqui de ser o único Deus. Porque no livro do profeta Isaías, Isaías 44, versículos 6 e 8. Isaías 44, versos 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 44, versos 6 a 8, veja o que diz as Escrituras, no livro do profeta Isaías, todos acompanhem por favor, Isaías 44, 6 diz assim, assim diz o Senhor, quem é que diz? Repita, o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. Agora, eu não vou ler esta última frasezinha. Leiam vocês, por favor. Além de mim? Eu lhe pergunto, além de Deus, existe outro Deus? Muito bom, muito bom. Além de mim não há Deus. Versículo 7. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 48, 12. Deus diz, não há outra rocha, a única rocha é Ele. Isaías 48, versículo 12, diz a palavra do Senhor, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías 41, versículo 4,
Isaías 41, versículo 4. Isaías 41, 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Observe, ele chamou à existência as coisas que existem. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Apocalipse 1, versículo 17. Então o Senhor diz: eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Apocalipse 1, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 22, versículo 13. Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quer dizer que Deus é o princípio e Ele é o fim. Meus irmãos, durante muitos anos da minha vida, eu fui criado no catolicismo romano. Eu não sei se muitos de vocês sabem disso, a palavra católico quer dizer universal. Todos aqui são católicos, porque católico quer dizer universal. Católico quer dizer universal. Então, eu fui criado dentro da igreja católica romana e me ensinaram que há 3 deuses. 3, que existe uma trindade celestial, na qual nós temos que se dirigir a cada uma dessas partes dessa trindade. O que mais me espanta é que não encontramos a palavra trindade na Bíblia, muito menos nos textos originais. Ela nunca foi ensinada por ninguém, por nenhum dos apóstolos. Mesmo assim, as pessoas creem até hoje que há 3 deuses. Só que João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele diz que viu no céu um trono. Ora, se há 3 deuses, deveria ter 3 tronos, mas João vê apenas um trono, e neste trono um sentado. Ele não vê 3, ele vê um sentado. E quem é esse um? Deus, Jesus Cristo. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Não há 3 deuses, há um só Deus e Senhor. Bem, alguns dizem assim: além dos 3, você tem que se reportar ainda a mais um, que seria a Virgem Maria. E um dia eu vim ali na Praça Nossa Senhora do Carmo e tinha uma faixa escrito assim: peça à mãe, a mãe pede ao filho, o filho pede ao Espírito Santo e o Espírito Santo pede ao Pai. Sério? Veja que absurdo. Peça à mãe, a mãe pede ao filho, o filho pede ao Espírito Santo e o Espírito Santo pede ao Pai. Então, durante muitos anos, minha mente ficou confusa. Eu confesso a vocês que assim que Deus me chamou a me converter, eu digo: meu Deus, eu vou orar para quem? Quem eu falo? Com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo? Então, a ideia que se tem é que tem um velho sentado, com a barba, o filho à direita, o Espírito Santo, uma pomba voando, que a ideia que se tem é de uma pomba. Depois a gente fala sobre isso, hoje não. Então, a ideia que se tem é que o Espírito, uma pomba. Então, está lá o velhinho de barba, que é Deus, o filho à direita e uma pomba. E a mãe sempre numa sala ao lado para interceder por nós. E muitos creem nisso porque não conhecem a verdade de Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte: quem criou todas as coisas? Muito bem. Isaías 44, versículo 24. Alguns dizem que foram 3 que criaram. Mas o que mais nos importa é o que a Bíblia diz. Isaías 44, versículo 24. Eu quero que você marque na sua Bíblia, porque eu estou te mostrando na Bíblia. Não é lógica humana. Isso aqui não são raciocínios falazes. Isaías 44, versículo 24, diz assim: assim diz o pastor Antônio José. Não. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Meu amado, Deus te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que junto com as 3, com as 2, não é assim que está? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho as praei a terra. Está assim na sua Bíblia, amado?
está dizendo que Deus sozinho criou todas as coisas? Então não foram três. Amado, não há uma trindade, é uma triunidade. Há um Deus que se manifestou de três formas diferentes. A verdade é essa, não são três deuses, é um único Deus e Senhor. Pastor, vamos com calma. Eu digo, claro, eu estou calmo, não estou nervoso. Primeiramente, vamos ver quem é o Espírito Santo. Abre 2 Coríntios 3,17. Vamos descobrir quem é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17. Vamos lá. Descobramos quem é o Espírito Santo. Se ele é um Deus à parte. 2 Coríntios 3, versículo 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra: quem achou, diga amém. Ora, o Senhor, olha para cá, quem é o Senhor? Não, eu disse a você que não lesse tudo, eu parei do Senhor. Quem é o Senhor? Deus. E quem é Deus? Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Em Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha lá, ora, o Senhor é o Espírito, Espírito com E maiúsculo. Então, Paulo está dizendo aos crentes de Corinto que o Senhor, Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há escravidão. Ah, não é escravidão? E por que tem tanta gente que não pode ir à praia, não pode cortar o cabelo, não pode se ataviar para o marido, não pode sorrir, não pode assistir televisão, não pode ir no Mirabilândia? É Mirabilândia o nome ainda ou não? Não pode ir no Mirabilândia, porque se botar aquela marca é a marca da besta. Por que se a Bíblia diz que onde o Espírito está, aí há liberdade? Por que tem tanto crente aí que não pode fazer nada, não pode visitar outra igreja? Eles são do Senhor da igreja. Eu não sou dono de você, meu amado. O teu dono é Cristo Jesus. Podes ir à praia, gostas, vá. Agora só não vá, homem, olhar a mulher dos outros. E depois vem dizer que é o diabo que está te forçando a olhar. Você está olhando o que você quer. Você tem domínio próprio, cara. A mulher pode se ataviar? Pode não, deve. Deve ficar bonita para o seu esposo. Arrumada, cheirosa, banhada, pele, sabe, como seda. Teu marido, quando chegar do trabalho, que ele olhar para você, ele vai dizer... Ele vai pular em cima de você e vai dizer, eu não preciso ir lá para fora buscar, eu tenho uma princesa aqui em casa, aqui está minha Pedrita. E você tem que se cuidar, meu irmão, também. Esse negócio de homem barrigudo, todo relaxado, isso não existe para crente. Se cuidar para quando a mulher olhar para você e se venha para cá, meu bambam. Aonde está o Espírito de Deus aí, tá? Liberdade. Não é liberdade para pecar, é liberdade para viver a graça de Deus, ok? Então quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Deus, que é o Senhor. Agora, o Espírito Santo está aonde? Aonde o Espírito está, irmãos? Se eu estivesse aí sentado, eu ia gritar, em mim. Aonde o Espírito está, irmãos? Muito bem. Posso provar isso para vocês? Então vamos lá, olha o que aqui Paulo diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ora, o Senhor é o Espírito é Deus, Deus é Jesus, e onde Ele está? Gálatas 2, 20, Gálatas 2, versículo 20, diz a palavra, Gálatas 2, 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Repita isto comigo, diga, Cristo vive em mim. Colossenses 1, 27, algumas páginas adiante, abra em Colossenses 1, 27, amado, isto é evangelho, isso te dá sustentação, firmeza, convicção. Colossenses 1, 27, Colossenses 1, versículo 27, diz a palavra, diz assim, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Olha para o irmão e diga, Cristo em você, a esperança da glória. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz a palavra do Senhor. É Cristo em você, amado. Ele é o Espírito. Diz assim. Olha que coisa tremenda. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito de Deus habita no crente. Ou seja, Deus habita em você, porque Deus é o Espírito. Está compreendido isso? Não há mais mistura. Então não há três deuses, há um só Deus. Jesus é Deus. Por isso que os judeus queriam apedrejá-lo, porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E quem se apresentou a Moisés como eu sou foi Deus. Os judeus não conseguiram entender que Jesus era o próprio Deus. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes visto, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu sou o Pai. Só que ele estava na sua manifestação de carne. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Eu queria ter muito tempo para falar, irmãos, mas infelizmente vocês precisam retornar aos seus lares. Eu tenho que estar olhando para o relógio, ter tudo aqui cronometrado direitinho para não ter nenhum atropelo. Agora, presta atenção, que coisa maravilhosa. Deus pode ser criado? Não, porque Deus é o Criador. Você crê que Jesus é Deus? Então Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Se Jesus é o Criador, então, quem é que nasceu de Maria? Jesus? Não, Ele é Deus. Foi o corpo, meu irmão. O que foi gerado do ventre de Maria foi o corpo. Por isso que Paulo disse aos Colossenses 2,9, se eu não estiver equivocado, ou 3,9, 2,9, nele, naquele corpo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Em Hebreus 2,14 disse, visto como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes de carne e sangue, ele, Deus, participou, para que por sua morte, a morte do corpo, destruísse Catagel, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o que foi gerado no ventre de Maria foi o corpo. O ente santo quer dizer o corpo. Deus habitou naquele corpo santo. Aquele corpo é que foi dado, foi sacrificado para morrer por mim e por você. Por quê? Porque nós nascemos com a semente do pecado no corpo. Porque o homem, o salmista no Salmo 51,5, ele disse, eu nasci da iniquidade. Pecador, se unido com o pecador, já era pecador. Então ele teve que nascer de forma diferente, porque aquele corpo não tinha semente do pecado. Por isso que Pedro disse que ele carregou sobre o madeiro, naquele corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a sua justiça. Por suas chagas fostes sarados. Este é o grande mistério que eu prometo a vocês que vou pregar aqui na íntegra. Eu acho que uns 4 a 5 cultos você vai entender o grande mistério da piedade, do grego eusébia. Deus se fez carne e habitou entre os judeus. Este é o grande mistério que as pessoas não conseguem entender. Mas retorne, por gentileza, ao livro do Apocalipse, no capítulo 2, que nós estamos examinando esta pequeníssima carta, que foi escrita à igreja de Esmirna. E vamos ler juntos o versículo 9. Apocalipse 2, versículo 9. Diz assim, Apocalipse 2, 9. Conheço a tua tribulação. Você sabe que isso me conforta? Deus conhece a nossa tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus Cristo mostra aos seus filhos, aos seus escolhidos, o seu atributo da onisciência, ao dizer ao anjo da igreja que ele conhece a tribulação dele e de toda a igreja. Ele diz, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Eu quero te dizer, Deus conhece os teus problemas, as tuas lutas e as tuas aflições, e Ele tem poder para te dar vitória. Tribulação no grego é tilipsis, que significa
opressão, derivado de tilibo, que tem um sentido geral de pressionar, afligir. Deus conhece nossa aflição, Deus conhece a pressão que você está passando. Irmãos, a perseguição aos crentes de Esmirna vinha também da parte de judeus fanáticos, semelhante hoje em dia aos muçulmanos fundamentalistas. Agora o Senhor diz conhecer a pobreza dos crentes de Esmirna. A pergunta a ser feita é a seguinte: qual a causa da pobreza desses cristãos? A causa da pobreza desses cristãos era devido às perseguições que eles sofriam. Irmãos, suas propriedades, quando eles se tornavam cristãos, elas eram confiscadas, eles perdiam tudo para o poderio romano, e além do mais, esses servos do Senhor sofriam encarceramento. Quando alguém se tornava cristão naquela época, perdia tudo, impressionante, o cara perdia tudo, e mesmo assim não abandonava a fé. Hoje as pessoas vão para dentro da igreja, querem a todo custo se tornarem ricas. Se não se tornarem ricas, porque o missionário diz que se elas vierem, fizerem a corrente não sei de quê, se tomarem o suco não sei de onde, a água que vem não sei de onde, elas vão ficar ricas. Isso não acontece, elas saem frustradas de dentro da igreja. Jesus afirma: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ora, estaríamos diante de uma contradição bíblica, pois Jesus disse que esses cristãos eram pobres, e em seguida diz: mas tu és rico. Vimos, meus irmãos, que não há contradição na palavra. A pobreza desses cristãos era o resultado da perseguição romana que confiscava todos os seus bens. Agora, a riqueza a qual Jesus estava se referindo era a riqueza espiritual. Realmente eles eram ricos, como vocês esta noite também são. Amado, por favor, em nome de Cristo Jesus, ame as pessoas e use as coisas. Procure ser. Ter é uma consequência. Procure você, mulher, ser uma boa esposa. Segundo os padrões bíblicos, você seja um bom funcionário, um bom patrão. Ter é uma consequência. As pessoas inverteram o valor. Hoje elas querem ter e não ser nada. Porque hoje a gente não vê pessoas de caráter. A palavra de um homem não vale nada, mas hoje o cara diz: olha, pode me esperar que amanhã eu estou. Não aparece. Palavra e nada é a mesma coisa. Ninguém confia mais em ninguém. As pessoas hoje usam as pessoas, eu falei hoje pela manhã sobre isso, usam as pessoas e amam as coisas. Você vê pessoas que amam mais um objeto do que a própria esposa, cuidam mais de um carro do que da própria coitada da esposa. O carro é brilhando, a esposa coitada não vê nenhum pó no rosto. É verdade o que eu estou lhe dizendo? Então as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Nós vimos hoje isso aqui quando eu preguei pela manhã. Então, meus queridos irmãos, esses crentes, eles eram ricos como nós somos. Eles eram ricos por quê? Porque quem tem Jesus é rico. Quem é salvo é rico de conhecimento da palavra, é rico porque ora, é rico porque faz parte de uma igreja que prega a verdade. Veja o que disse o sábio Salomão em Provérbios 13, 7. Provérbios 13, versículo 7. Provérbios 13, versículo 7. Diz a palavra do nosso Deus e Pai. Provérbios 13, 7. Você é rico, meu amado, riquíssimo. O teu Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. É o caso dos crentes. Mas eu sou um pobre. Não, você é rico. E o cara está dizendo: eu sou rico, mas é pobre porque não tem Jesus. Então você é rico. Diga: eu sou rico. É verdade, você é rico. Crente, você é rico para com Deus. Diga amém, por favor. Você é um abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O irmão acabou de nos dizer que ouviu um pregador dizendo: Deus, escreve agora o nome dessa pessoa que te aceitou no livro da vida. Aqui eu te digo: o teu nome já está lá. E lá não tem borracha. Não tem borracha. Diga ao irmão: irmão, não tem borracha. Volte em Apocalipse 2, 9. Apocalipse 2, versículo 9. Diz a palavra do nosso Deus e Pai:
Apocalipse 2:9. O seu nome, se você é crente, já está lá, amado. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aí ele diz agora: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora Jesus diz: conhecer a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Blasfêmia significa ofensa ou calúnia verbal a Deus. Esses falsos judeus procuravam firmar sua origem no patriarca Abraão. Eles diziam: somos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Agora, ouçamos o que Paulo, o nosso apóstolo, escreve na sua epístola aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 9, 6 a 8. Observe, eles se diziam judeus, mas na realidade não eram. Eles eram judeus na carne, mas não eram judeus espiritualmente falando. Eles não eram da promessa era Isaac, não Ismael. Romanos 9, 6. Romanos 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Filhos da promessa. Diga: eu sou um filho da promessa. Amado, ouça o que vou lhe dizer esta noite. Nem toda pessoa que afirma ser crente o é de verdade, saiba disso, por favor. Há pessoas que dizem: eu sou crente, mas elas apenas afirmam, mas na realidade não são. Alguns diziam ser judeus e na realidade não eram. Eles eram descendentes de Ismael na carne. Tem muita gente afirmando ser pessoa de Deus, mas vive mentindo, vive em adultério, vive fazendo tanta coisa errada, vive na prática de pecado. Inclusive domingo, se Deus quiser, eu estarei falando aqui das marcas, as marcas do novo nascimento, as marcas que provam que você nasceu de novo. É o amor, são várias marcas. Nós vamos ver isso aqui, se Deus quiser, domingo pela manhã. Então, nem toda pessoa que afirma ser crente o é de verdade. O Senhor disse que aqueles falsos judeus eram sinagoga de Satanás. É interessante que a palavra sinagoga do grego é sinagogue, que significa assembleia de homens, reunião ou casa de reunião para leitura, oração e explicação da escritura e correção de vida. Amados, era preciso 10 homens para fundar uma sinagoga. A palavra Satanás quer dizer adversário de todo o bem, inimigo da raça humana. Sua função é tentar enganar os filhos de Deus, afastando-os da presença de Deus. A intenção daqueles falsos judeus era destruir a fé do anjo da igreja e dos membros daquela igreja. Hoje em dia também não é diferente. Existem muitos falsos irmãos tentando afastar o crente dos caminhos do Senhor. E nós temos exemplos aí na Bíblia que eu poderia mostrar vários, como o procônsul Sérgio Paulo, não é? Aquele Elimas, o mágico, tentando afastar da fé o procônsul. Então existem muitos falsos irmãos. Amado, ouça o que eu vou lhe dizer essa noite. Cuidado com as pessoas que se apresentam como sendo irmãos, contestando a palavra, contestando as pregações, às vezes, de homens sérios. Cuidado com as pessoas que se apresentam dizendo que a Bíblia é um livro cheio de erros. Cuidado com aqueles que se apresentam sendo santos demais. Eu já lhes disse aqui que toda pessoa que quer ser muito santa, eu dou 2 passos para trás. Eu dou 2 passos para trás. Tem coisa errada aí, meu irmão. Tem coisa errada. Como é que nós podemos ser perfeitos num mundo desse, numa carne dessa, meu irmão? Nas nossas orações temos que dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, nos sustenta, não nos deixe nos cair em tentação. Há pessoas que parecem mais que são tão santos que não tocam no chão. Vivem botando defeitos nos outros. Eu não faço o que essa irmã faz. Não, eu jejuo 10 vezes por dia. Eu dou o meu dízimo. Eu oro. Veja, irmã, não vou mostrar meu joelho que é muito fino. Vou olhar para cá. Olhe meu joelho, cheio de calo. A senhora não sabe quantas horas eu orei para que esse irmão, aquele coitado que ali está, se convertesse a Jesus. Você sabe que você é fruto das minhas orações?
Eu passei horas no... Olha, eu passei, olha a glória de quem é. Eu que orei por você. Mentirosa. Muita gente santa dentro da igreja. Muita gente santa na igreja, lá fora. Só Jesus sabe. Meu irmão, olha, se Jeová, se o Yeshua Hamashia passasse a peneira agora, só ele sabe quantos ficam. De vez em quando a peneira passa dentro da igreja. Quando eu digo a igreja no contexto geral. Meu irmão, olha, dizer é uma coisa, ser é outra. Eu posso dizer para você aqui que sou santo. Se eu sou, somente Deus sabe. Agora tem uma forma de você ver os frutos. É pelo fruto que se conhece a árvore. Essa é a grande verdade. Então, você tem que ter muito cuidado com pessoas que se apresentam sendo conhecedoras demais da palavra. Amado, deixa eu te fazer um pequeno resumo aqui. Em 14 anos de vida espiritual, em 14 anos na presença de Deus, pregando o evangelho, eu vou lhe dizer uma coisa, sem medo de errar. Toda pessoa que se mostra muito estudiosa da palavra de Deus e contestando a palavra, não é convertida. Quem está te dizendo é o pastor Antônio José. Não é convertida. O crente, é uma manga, guarda para mim. O crente verdadeiro, o crente verdadeiro, ele diz, está na Bíblia, eu creio. Ele não questiona a palavra, ele crê na verdade. É verdade ou não é, meu irmão? Ele não questiona. Amado, eu sou crente há 14 anos, nunca questionei o dízimo. Eu li aqui da Bíblia, está na palavra e ponto final. Você não adianta, você não vai me convencer. Está aqui na palavra. Aí você vê as pessoas pela internet, sabe, catando lá, olha, está aqui, achei, eita, trouxeram um estudo uma vez para eu analisar, um rapaz me trouxe, pastor, olha aqui, pastor, o dízimo é da lei, não é para dar. Eu digo, amado, estou tão cansado, mas tudo bem. Aí quando eu peguei na primeira parte, tinha lá, revelação que eu recebi, olha que mentiroso, revelação, Deus me falou, eu digo, opa, tchá, rasguei na hora. Mentira. Todas essas seitas são fundadas, sabe como? Revelação. Deus falou e Deus fala diretamente com ninguém, mas hoje Deus fala contigo, é aqui, meu irmão, é na Bíblia, é na palavra. Essa coisa de dizer, olha, eu sou o Senhor que te fala, esse casamento não vem de Deus. Olha, o povo com medo não conhece a Bíblia. Não fique com esse homem está lhe traindo, acaba o casamento. Eu vi um rapaz na revista Enfoque, não posso citar o nome, se tratar de uma celebridade, que participou de uma dessas reuniões, uma falsa profetisa se levantou, eis que eu sou o Senhor que te falo, este casamento não tem aprovação de Deus, parece macumba. O cara acabou o casamento, creu no falso profeta, sabe, irmãos, e as pessoas ficam com medo dessas profetisas. Você sabe que um pastor está com a palavra, se levanta um vaso, este eu sou o vaso, atrapalha Deus falando. Isso é do diabo, não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus, e Deus vai atrapalhar a sua própria palavra. Amado, Deus me colocou aqui para pregar para você, meu querido, para pregar para você. Olha, essa coisa de muito santa, irmão, tem uma palavra para você, a mesma palavra que deu para você, já deu para 50 hoje. Isso é adivinhação. Olha, abra aí no Salmo 23, o Senhor mandou dizer, olha que intimidade com Deus, o Senhor mandou te dizer, aí diz a você, diz a fulano, diz a Beltrano, o dia todo passa dizendo a mesma coisa, eis que o Senhor mandou dizer, é adivinhação, isso é adivinhação. Você quer ver Deus falar? Você passa por essas portas, pastor, não sabe nada da tua vida, abre a Bíblia, começa a falar, você diz, meu Deus, olha para aí Deus falando comigo. É assim que Deus faz, meus irmãos. Olha o que é que diz 2 de João, estamos pertinho do final. 2 de João, lá no final da Bíblia. João não tem capítulo, 2 de João não tem capítulo, só versículo. Temos que ter cuidado, meu amado. Estamos trabalhando duro aqui para firmar você em Cristo. Não deixe que ninguém atrapalhe tua vida espiritual, por favor. Em 2 de João, versículos 10 e 11, João diz assim, segunda epístola de João, falsos profetas, diz a palavra, 2 de João, versículo 10, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, que doutrina? Que os apóstolos de Jesus pregavam, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras, mas
Tem gente que por curiosidade deixa todo mundo entrar em sua casa. Sabe, entra aqui, estuda aí, é TJ, não sei, daqui a pouco está com a mente toda confundida. Ouve a graça de Deus, chega em casa, ouve uma palavra maravilhosa, o maligno não te toca, teu nome está no livro da vida. Aí chega em casa, está fazendo comida e bota numa raio lá, aí está o cara lá. Esse problema na sua vida, irmã, é um demônio. Dê uma olhada. Quando a irmã olha, você está vendo a luz piscando? Estou, é o capeta. Nós viajamos para Afogado da Ingazeira, e no carro do irmão, ele botou numa rádio dessa, sério que eu estou lhes dizendo, e havia um falso pastor, atendendo uma irmã chorando, pastor, meu casamento está mal. Ele disse, amada, aquela voz bem suave, dê uma olhada para a direita. Ela, estou olhando, pastor. Estás vendo um vulto? Ela, estou, pastor. Como ele é? Olha, o vulto é alto, é esse mesmo. Isso é um demônio que está passeando em tua casa. Fecha o armário, ele está atrás de pipoca. O demônio da pipoca. Uma pessoa dessa não tem conhecimento da palavra de Deus, acredita num falso profeta desse. E acredita, ela chorando, sabe? João disse, olha, se alguém vem ter convosco e diz que a Bíblia está errada, não receba nem em casa, bota para fora da tua casa. Não dê boas-vindas a esse tipo de gente. Procure o mais rápido possível, meu irmão, se afastar dessas pessoas. Segundo, Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 10. Diz a palavra de Deus. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia apresenta aproximadamente 365 vezes a palavra não tema, ou não temas. Quer dizer, meu irmão, que de segunda a domingo, Deus está nos dizendo, não tema, Antônio, não temas, não temas. Ele disse a Abraão, Abraão, não temas. Ele está dizendo essa noite, não temas. Para cada dia da semana, Deus te diz, não temas. Diga ao irmão do lado, não temas. Ainda hoje, Deus está lhe dizendo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Agora vamos entender esta colocação aqui. O diabo, Jesus diz aqui, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Será que o diabo, essa expressão diabo aqui é o diabo desceu, materializou-se, pegou as pessoas e prendeu? É isso que o texto está querendo dizer aqui? Meus irmãos, o diabo aqui nesse texto se refere aos imperadores romanos que reinaram naquela época, ou seja, do ano 64 a 305 depois de Cristo, aos quais os imperadores, somando eles, davam 10 imperadores. A expressão tereis tribulação de 10 dias tem a ver com as 10 perseguições sofridas pela igreja primitiva, desde o reinado de Nero, que foi o primeiro perseguidor da igreja, até Diocleciano. Sob Nero, 64 a 68 depois de Cristo. A segunda foi no governo de Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano, e a 10ª perseguição sob Diocleciano. Queridos, a expressão ser posto à prova em Apocalipse 2:10 do original grego é peirasmos, que significa aflijo para experimentar o caráter ou provar a fé e paciência. Há momentos que Deus prova a nossa fé. Como é que o irmão está? Em perfeita vitória, pastor. Olha o sorriso. Tem dinheiro, tem emprego, tem saúde, geladeira, tem tudo, galinha, carne. Aí Deus, ok, vou deixar a geladeira vazia. Não entra nada. É só água gelada e jambo. Armário, nada. Só pipos. Tome tribulação, tome aflição, salário atrasando, tudo. Aí vamos ver se esse cara é de fé mesmo. Aí já começa. Deus me abandonou. Quer que adiante ir para a igreja? Para que orar? Para que buscar Deus? Aí já começa a questionar. Mas o que tem fé? Abre a geladeira. Não tem nada, esse senhor, tu és fiel, vai chegar. Abre o armário, o rato faz.
Ele vai chegar. Não vou blasfemar. Sei que Deus pode todas as coisas. Não tem hoje, mas terá amanhã. O salário atrasou, mas vai chegar. Ele confia no Senhor. Então a fé tem que ser provada, meu irmão. Dizer que é crente é fácil. Quero ver na hora do sufoco. O alvo de Deus a nos provar é a nossa maturidade espiritual. Deus quer uma igreja madura. À medida que somos postos à prova, começamos a amadurecer. Queridos irmãos, as provações não duram para sempre, elas são passageiras. Nenhum de nós suportaríamos ser provados uma vida inteira. Lembre-se que depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Lembre-se que Deus transforma fracassados em vitoriosos. Apocalipse 2:11, diz a palavra. Apocalipse 2, versículo 11. Tenho 10 minutos ainda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O texto diz aqui que o vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero terminar a minha homilia esta noite, dando um pouco de ênfase a essa expressão aqui em face da sua importância para a nossa segurança como salvos. Você sabe que nossa igreja diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, quer dizer que eu posso pintar e bordar? Não, quem pensa assim não é convertido, está na carne, e os que estão na carne não agradam a Deus. Eu estou te dizendo com essa expressão que quem garante a sua salvação é Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele te salvou e Ele te guarda. Como filho, se você errar, você será disciplinado. Mas salvação você não pode perder. Infelizmente, muitos pregadores têm ensinado ao povo de Deus que é possível ser crente em Jesus hoje e perder a salvação amanhã. Esse tipo de ensino tem provocado medo, pânico e terror no povo de Deus. Uma hora eles se sentem no céu, outra hora no inferno. Uma hora se sentem nas mãos de Jesus, outra hora nas garras de Satanás. Que coisa terrível deve ser uma pessoa se sentir salva agora e quando erra, perdeu a salvação. Deve ser uma aflição incrível, terrível. Uma pessoa dessa não tem paz, não tem paz. Não conhece a graça de Deus, não conhece a misericórdia e o amor de Deus, não conhece acerca da disciplina de Deus. Se é filho, errar, será disciplinado. Meus irmãos, diga comigo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, precisamos compreender nesses minutos finais o significado dessa expressão segunda morte. O que é a segunda morte? 2 textos vão te provar. Apocalipse 20, versículos 14 e 15, é o primeiro dos textos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. Diz assim, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Em outras palavras, o inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem são as pessoas que serão lançadas no lago de fogo? Aquelas cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E o nome é escrito quando? Desde a fundação do mundo. Paulo falou isso aos crentes de Éfeso, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Crente, a segunda morte, que é o inferno, não foi preparado para você. O inferno, disse Jesus, foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para quem é crente. Portanto, meu amado em Cristo Jesus, para você está reservado o reino de Deus. Para você está reservado a glória do Pai. Quando o crente morre, ele não fica Iara perambulando, como alguns têm ensinado, e tem produzido até filmes, como Ghost, do outro lado da vida. Se colocou lá Patrick Swayze junto com aquela outra Demi Moore, aquela música bonita, modesta parte, que música bonita, o cara morre, não é? Aí vem, começa,
maio. E o defunto lá, aproveitando lá, defunto dançando, que coisa incrível. Meu irmão, morreu. Se é crente, vai para a glória de Deus. Se não é, pastor aqui não alisa a cabeça de ninguém. Se morrer sem Jesus, está perdido. Por isso que eu prego com afinco, dando toda a minha energia para que você seja salvo, para que na glória nós possamos nos encontrar e juntos nos alegrarmos na presença do nosso Deus e Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Uma vez salvo, salvo para sempre.